Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Denise Beltrame, sou psicóloga e desenvolvo um trabalho de atendimentos individuais. E em função desses atendimentos e de observar o quanto a comunicação é algo fundamental nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, mas nos conjugais também, a gente decidiu conversar sobre essa questão. Como falar e ser ouvido no relacionamento. Eu agradeço a presença de cada um, de cada uma. Vamos ter uma live bastante vivencial, então procure um lugar bem confortável. Aproveite que é um sábado à noite e faça desse momento um momento de relaxamento, de lazer, né? É um conhecimento, mas você vai estar vivenciando, vai estar, se possível, com o seu companheiro, com a sua companheira, e vai poder também ter essa interação a partir das nossas colocações. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Olá, boa noite. Eu então sou o Edson Miguel Bonotto e sou companheiro da Denise. Somos companheiros. E a minha atividade então é microsemiotia iride. Para quem não sabe o que é, então é iridologia. Eu sou um iridólogo. Então, eu faço consultas através dos olhos, das íris. E no meu trabalho, então, quando eu olho uma íris, eu estou olhando, então, informações. Então, através da nossa íris, nós podemos compreender como são as nossas informações, a forma como nós nos comunicamos com a gente mesmo, consequentemente, com a nossa companheira ou familiares, pessoas do nosso convívio. Então, nós olhamos sempre, né, como é importante nós termos uma comunicação que nos deixe e nos traga satisfação, da forma como nós gostamos de nos comunicar, de nos expressar. E, consequentemente, também nós conseguirmos ouvir o outro, né? O que ele está querendo comunicar para a gente, para que a gente então consiga ter um diálogo saudável. Então hoje, sábado à noite, é dia de sofá. Vamos aproveitar esse momento, né, com a nossa companheira, o nosso companheiro, né, para termos um encontro. E tomara que seja agradável essa conversa que nós queremos ter, né, sobre então a comunicação dentro do relacionamento. Como nós podemos nos fazer ouvir, né, ou também, né, como nós podemos ter um diálogo interessante e dessa forma então o relacionamento possa ter um crescimento, uma evolução. Que é exatamente o que a gente busca, né? Crescer junto. A gente pode olhar assim sobre vários ângulos, né? A comunicação. Mas eu senti vontade de trazer para vocês sobre as nossas primeiras experiências de comunicação, que são lá quando a gente nasce. E é uma comunicação através do olhar. A primeira comunicação que a gente faz é através do olhar com a nossa mãe ou quem está, claro, desempenhando esse papel. Tanto que, quando o bebê está mamando, ele procura o olhar da mãe. E é muito importante, nesse momento, essa conexão. Por incrível que pareça, o relacionamento, a nossa comunicação hoje no nosso relacionamento conjugal está muito relacionado a esses momentos lá
do início da nossa existência, do início da nossa vida. E a partir de como foi se desenvolvendo esse olhar, depois, claro, a comunicação através do corpo, né? Como nós fomos tocados, como era essa linguagem corporal, como nós éramos ou não acolhidos. E depois, então, é que vai se desenvolver ali por volta de 1 ano, né, as primeiras palavras. E a palavra, a comunicação verbal, é uma forma de se comunicar, né? E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa existência, com algumas diferenças entre homens e mulheres, até chegar, né, na comunicação que temos hoje com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Sim, então esse período da nossa vida é bastante determinante e essas informações, elas então marcaram ou foram determinando a nossa estrutura habitual. Então, o hábito que nós temos de nos comunicar, como nós gostamos ou como nós manifestamos essa estrutura habitual, que foi se estruturando então durante esse período da primeira infância, né, a pré-adolescência, a adolescência, né, mais ou menos até esse período no final da adolescência, então por volta ali dos 17, 18 anos, então esse hábito ficou estruturado na gente. Então, a partir desse período da nossa vida, nós passamos sempre a repetir, ou intensificar mais, ou amenizar um pouco, né? Mas essa marca, então, ela ficou estruturada, está estruturada, né? E no decorrer do nosso dia a dia, na convivência, do nosso relacionamento, então, no momento presente na nossa vida, né? Então, durante o nosso relacionamento, nós somos, de certa forma, nós somos um pouco forçados a rever essa forma de comunicação. Rever significa, então, nós atualizarmos essa estrutura habitual de comunicação para o nosso momento presente, né? Porque a tendência da gente, se nós não trazermos isso para a consciência, essa forma de comunicação da gente, a tendência é nós repetirmos, sermos repetitivos, né? E aí nenhum de nós quer ouvir do nosso companheiro, da nossa companheira, né, aquela expressão de que tu não muda nunca, né? Aí fica pesada essa situação, né? Então, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, então nós precisamos sempre ir observando, né, essas informações. Então, o nosso companheiro, o nosso parceiro, parceira, né, está sempre nos dando a dica. Então a gente precisa se ligar na dica e observar esses questionamentos. Uma questão curiosa em relação à comunicação é que existe assim, uma diferença no desenvolvimento dos homens e das mulheres em relação à comunicação verbal. É muito interessante, assim, porque a gente observa isso, né, e muitas vezes nem se dá conta que é algo do ser humano. Ou seja, olha só, quando a gente é criança, até 3 anos, a menina tem o dobro do vocabulário do menino. Isso na grande maioria, né, em pesquisas feitas assim, a grande maioria das meninas tem um vocabulário que é o dobro dos meninos. Isso já fala de uma habilidade de falar que nós temos e que no decorrer da vida vai se desenvolvendo muito, e inclusive chega, né, na idade adulta. A gente tem uma necessidade de falar de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto o homem fica lá de 2 a 4 mil, ou seja, bem menos.
E isso pode, no relacionamento, ser algo que, ao invés de aproximar, pode causar uma certa distância. Porque, afinal, muitas vezes o homem tem vontade de ficar em silêncio e a mulher quer conversar. E aquele silêncio dele, ela pode interpretar como descaso para o que ela está falando. Mas, se a gente olhar, então, esse aspecto que é próprio dos homens e das mulheres, a gente vai compreendendo e podemos, como Edson disse, né, trazer para a consciência mais conhecimento e mais consciência de como somos e como funcionamos, e com isso termos mais, então, possibilidade de nos sentirmos aceitos e acolhidos. Pena, então, o homem de 2.000 a 4.000 palavras, né? Então, olha só como acontece isso, né? Então, eu passo o dia fazendo consultas, né? E é 1 hora cada consulta. E eu falo bastante durante a consulta, de modos que eu gasto todas as minhas 4.000 palavras, né? Aí eu chego em casa à noite e eu não tenho mais palavras para falar, né? Aí eu tô lá quietinho, esperando chegar o dia seguinte para recarregar os meus créditos de 4.000 palavras. Aí vem a Denise lá, eu tô quieto, né? Aí vem a Denise lá, o que foi? Tu tá muito quieto, vem aqui fazer uma coisa pra mim, me enche de trabalho. E começa a me perguntar, tu tá cansado? Tu tá nervoso, tá chateado comigo? Não, eu só acabei os meus créditos, né? Ela fica em casa todo o dia, né? Aí ela tem muitos créditos para gastar. Até porque eu, diferente dele, tenho feito os atendimentos online e a minha profissão, diferente, muito diferente da dele, eu desenvolvo muito mais o hábito de ouvir, né? Então, realmente, a minha necessidade de falar não foi atendida naquele dia e eu tenho essa vontade, enfim, de conversar muito, né? E brincadeiras à parte, né, gente? Mas a verdade é que se isso não for compreendido como algo natural e que cada um tem o seu jeito, a sua forma de se expressar, pode gerar uma distância, né? Quando eu me sinto, se eu me sentir rejeitada, né? Eventualmente eu me sinto chateada, de verdade. Mas se eu me sentir rejeitada, aí a coisa vai se complicando um pouco mais. Então a gente quis trazer, né, essa informação dessa diferença entre homens e mulheres para que a gente esteja atento. A gente tirou isso do livro Mulheres Fazem Amor e Homens Fazem Sexo. Tem muitas informações interessantes nesse livro para a gente se conhecer mais e se compreender mais, né, Edson? Sim, claro, nós temos muitas informações que nós podemos fazer uso e para ir compreendendo como se dá o nosso processo, né? Então, nesse livro eles colocam, né, essa informação histórica, geológica da formação do cérebro do homem, do cérebro da mulher, né? Então, o homem tem o cérebro de caçador, né? E a mulher tem o cérebro então de comunicadora, de acolhedora, né? Mas a nossa tendência, né, nesse momento da nossa vida, então a nossa tendência é nós repetirmos sempre, né, como todos nós somos, né, todos, tanto homem como mulher, nós somos um sistema informacional, ou seja, nós recebemos essa programação de informações da nossa família, do pai e da mãe. E a forma como o pai se comunicava com a mãe, a forma como a mãe se comunicava com o pai. Então, nós temos esse registro informacional, né? E nesses momentos, principalmente nos momentos de pressão, de tensão, de atrito, de conflito, né, dentro do relacionamento, né, sempre a nossa tendência é nós
entrarmos no programa repetitivo, né? Então a minha tendência dentro do relacionamento é eu ter as atitudes do meu pai, né? O pai incorpora, né? E naturalmente, né, a Denise, a companheira, né, é a mãe. Então essas são as estruturas de defesa, é o instinto de defesa da gente que vem à tona, né? Essa informação que a gente trouxe assim, sobre homens e mulheres é mais no geral, né? Mas aí nós temos essa questão bem específica de cada um de nós que está realmente totalmente relacionada à nossa história. Aquilo que nós, lá desde o início, recebemos, né, como interação, a forma como foi a interação com os nossos pais, a forma como eles interagiam. Isso é algo que modela muito a nossa comunicação. Faça agora o exercício de lembrar como os seus pais se comunicavam, entre eles, não com você, entre eles. Perceba o quanto disso você repete hoje na sua relação. Porque o primeiro modelo que nós temos é o relacionamento dos nossos pais. E a primeira forma de relacionamento é com a nossa mãe, depois com o nosso pai e com o social ao redor, né? Mas o primeiro modelo que a gente fica aprendendo como se fosse uma escola, né, constante ali o tempo todo, e vai sendo impresso em nós, porque até 7 anos é formado todo o nosso, esse sistema informacional que o Edson falou, né? Até 7 anos é formado 80% dele. Então perceba assim que os padrões que a gente absorve até os 7 anos, eles são muito fortes em nós. E muitas vezes a gente acha que a comunicação está ruim por causa do companheiro, por causa da companheira, é ela que não faz, é ela que não sei o que, ou é ele isso, ele aquilo. Veja bem, comece a ver como é que você se comporta, como você está se comunicando. Tem a ver com a forma como seus pais se comunicavam? Bem interessante isso, né, dos pais. Quanto tempo durava o diálogo entre o pai e a mãe? E sobre o que eles dialogavam? Que assuntos qual era o assunto com que eles dialogavam? E quanto tempo durava o diálogo? O diálogo equilibrado, a troca, né? Quanto tempo levava para um levantar a voz, né, e o outro virar as costas e acabar com a conversa. Com a conversa, com o papo, né? Então nós precisamos todos os dias, né, ir exercitando esse movimento de comunicação. Então a nossa vida, o nosso caminhar, né, está relacionado com esse movimento de nós aperfeiçoarmos a comunicação, nós melhorarmos a comunicação. E essa comunicação, primeiramente, como falei lá no início, né, se dá com a gente mesmo. A comunicação entre o meu cérebro racional e o meu cérebro emocional. Como eu atendo às minhas necessidades emocionais, né, e como eu satisfaço as minhas expectativas racionais, né? E aí, então, qual é o assunto comigo mesmo, né? O quanto que eu aprovo o meu diálogo afetivo, o meu diálogo racional e o quanto que eu desaprovo, né? E também aqui nesse ponto, né, qual dos dois fala mais alto? Se é o meu racional, se é o meu emocional. Hoje mesmo eu estava fazendo uma consulta e eu falei para a pessoa que ela tem o predomínio do cérebro emocional e ela então toma as decisões por esse cérebro, e ele me perguntou, mas como que é isso? Aí eu respondi para ele, então a tua tendência é sempre decidir pelas emoções. Então tu vai tomar a decisão pelo teu gosto, pelas cores, pelo som, pelo olfato, pela beleza. Mas como isso ele não entendeu ainda? Eu então falei para ele,
tu vai decidir dessa forma. Eu vou te prometer que tu vai experimentar uma coisa que tu nunca experimentou, tu vai sentir alguma coisa que tu nunca sentiu na vida. E a outra proposta que eu vou fazer para ti é que tu vai ter um carro, tu vai ter tanto dinheiro, então uma coisa concreta, uma resposta, uma proposta concreta. E a outra é uma proposta ilimitada. Qual é que tu vai escolher? Ele disse, a proposta é ilimitada. Então esse é o teu predomínio emocional. Então, tu vai decidir a partir daquela promessa. Então as emoções estão relacionadas com esse sentido na nossa vida, né? Então essa diferença entre um hemisfério cerebral e o outro, né? E isso é primordial, né? Então no diálogo, né? Eu sei, claro, né? Eu sou emocional, conheço a minha Iris, e eu sei que a Denise é racional, né? Então a Denise quer dados concretos. Ela não quer uma promessa, né, que vai distante. Né? Ela quer saber quanto é 2 mais 2. Ponto final. Tem uma pergunta aqui. Temos aí uma pergunta, então, chegando. Pode falar. Quais são as dicas para aceitarmos que temos os padrões citados no início da conversa e transmutar esses padrões? É do Ian a pergunta. Oi, filho. E aí? Como então? Então, esses padrões, né, instalados aí, e o jeito de ir transformando eles é primeiro conhecendo, né? Então é necessário a gente começar a fazer esse trabalho de olhar para si, né? É muito normal nos relacionamentos, pelo menos eu escuto muito isso, né? Muitas vezes a pessoa chega na sessão e fala 80% sobre o parceiro ou a parceira e 20% só sobre ela. Então, até a gente ir invertendo isso e percebendo que quem tem que fazer algum tipo de mudança ou transformação é a gente mesmo. E a transformação começa a partir do autoconhecimento. Então, só indo, né, nessa caixinha fechadinha que tem dentro de nós, que se chama inconsciente, para a gente saber o que está registrado lá e como nós repetimos isso sem perceber. Como que a gente faz isso, Denise? Bom, normalmente, né, o método que a gente conhece, que eu conheço, é através realmente da terapia. De você estar com uma pessoa falando para ela sobre a sua vida e ela lhe ajudar a perceber o que aconteceu, interpretar, fazer essas associações com o que você faz hoje, o que acontecia. Uma outra forma também é usar, claro, a gente tem vários métodos de autoconhecimento, né? Mas temos aí também a própria iridologia para auxiliar nisso. Mas, enfim, o que eu vejo assim, que está me vindo, é esse trabalho de autoconhecimento como fundamental para transformar esses padrões. Certo? Então, assim, a proposta da nossa live é como ser ouvido, né? Então, esse é um parâmetro. Quando eu estou falando e o que eu estou falando não repercute no outro, né? Então, de acordo com a resposta que eu vou receber do outro, né, eu vou ter que me tocar. Que o que eu falei não serviu. Não, a pessoa não, minha companheira não conseguiu escutar o que eu falei. Né? Então, eu tenho que ter esse parâmetro de observação. E com isso, então, eu desenvolver, ou eu ativar, ou eu me ligar conscientemente na minha dificuldade de comunicação. E eu, então, buscar essa compreensão. Né? Então, eu preciso ter consciência de como eu me comunico. Isso é básico de cada um de nós, né? Dentro de um relacionamento. Né? Então, se
a minha forma de me expressar não está trazendo um resultado, ou eu percebo que o meu diálogo não está evoluindo dentro do relacionamento, eu preciso ir atrás e buscar e compreender o que é. Eu preciso me conhecer. O autoconhecimento, né, é básico em tudo. Né? Então eu ver essa informação, essa relação de comunicação entre o que eu penso e o que eu sinto. Né? Então, eu penso uma coisa, eu quero falar isso, porque eu tenho a expectativa de que o que eu vou falar vai gerar essa reação. E eu falo. E ao invés de gerar essa reação que eu estava esperando, gera essa outra. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eu não estou conseguindo me fazer ouvir. Né? E dentro do relacionamento, eu quero ser ouvido. Né? Eu quero ser admirado pelo que eu falo, da forma como eu me expresso, como eu me comunico. Seja com palavras, seja corporalmente, seja com toque. Né? Então eu quero ser reconhecido na minha maneira de me comunicar dentro do relacionamento. É isso que vai dar ou vai determinar, então, a minha estima. Se eu me comunico adequadamente, né, então a minha estima sobe. Se a pessoa reconhece a forma que eu estou me comunicando. Né? Se não está gerando o efeito que eu desejo, né, a minha estima baixa. Aí a coisa está feia. Né? Eu estou encrencado, como diz no livro. Uma coisa interessante da gente observar, que a gente pode transformar já a partir de agora, é o conteúdo da nossa comunicação. Muitas vezes a gente inicia uma comunicação fazendo uma cobrança para o outro, do que a gente está querendo que ele faça, do que a gente está sentindo que não está bom. Normalmente a gente quer já, assim, quando está com alguma pendência, algo que na relação precisa ser atualizado, revisto, então a gente tem esse hábito, digamos assim, eu diria talvez até estimulado pela nossa cultura, de partir sempre de que o outro é que tem que fazer a mudança. Então algo assim bastante interessante para que a gente possa ser ouvido é falar a partir daquilo que eu sinto e do que eu necessito, não necessariamente do que o outro vai me dar, ou do que o outro tem que me fazer, ou do que o outro tem que me dar, mas aquilo que eu preciso. A partir dessa conexão comigo, dessa comunicação com os meus aspectos racional e emocional, eu identificar, mas nessa relação, o que eu quero? O que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade? Porque quando você fala da sua necessidade, você possibilita que o outro veja a importância dele na sua vida. É a primeira questão que aparece. Poxa, se ela está mostrando que ela precisa de algo, é porque eu posso suprir. É diferente de quando você diz que o outro tem que dar alguma coisa. É diferente de que quando você entra cobrando num diálogo. E normalmente, quando existe uma ruptura no diálogo mais séria, assim, no sentido de que tem algo para ser conversado, mas as pessoas não conseguem, o casal não consegue, né? É sinal de que houve algum evento impactante, algum evento forte, que pode ser até um evento positivo, não necessariamente negativo, mas que a partir dali houve essa ruptura no diálogo. Então, mais ainda se torna necessário essa postura de observar a sua necessidade e comunicar a partir dela. E esse é um ponto assim importante que pode ajudar muito a recuperar esse diálogo, essa intimidade.
Porque você se expõe para o outro e o outro também percebe a importância dele na sua vida, né? Sem dúvida. A importância de manter a evolução do diálogo está relacionado com a motivação pessoal de cada um. Então, a minha motivação é o meu desenvolvimento, é o meu crescimento. E o meu relacionamento é uma possibilidade de eu me manter motivado dentro dessa busca. Então, todos nós precisamos ter esse cuidado de manter essa motivação na nossa comunicação. A comunicação com a gente mesmo, consequentemente também dentro do nosso relacionamento. Então o relacionamento pode ser e fornecer essa motivação, fomentar essa energia de crescimento. E é a responsabilidade dos dois. Então o diálogo é 50% meu, 50% dela. E a minha responsabilidade é eu manter os meus 50% sempre alto e elevado, para que ela também se sinta interessada a manter os 50% dela. Porque nós precisamos dessas duas metades para continuar o crescimento. Se a minha energia baixa, a minha motivação baixa, eu vou estar consumindo a energia dela. Aí nós dois baixamos. Né? Então, comunicação está relacionado com um equilíbrio, né? Passado, futuro e o presente. Então nós precisamos sempre desse equilíbrio de estar no presente. Então é muito significativo eu manter a minha qualidade de comunicação. É interessante isso, né, de a gente observar assim, de manter a motivação, porque de eu me manter com vontade de me comunicar com o outro. Por que isso pode não acontecer? Por que eu posso não ter vontade de falar e menos ainda de ouvir o outro? Isso fala de algum sentimento, né, de alguma emoção que ficou retida, que provocou algo como mágoa, tristeza, algum tipo de traição na própria relação, e fez com que esse diálogo, né, ficasse desinteressante. O que adianta eu falar se ele não me entende? Ou se ele me fez isso, ou deixou de fazer, deixou de tomar tal atitude? Esse é um momento importante também para você olhar para você e ver se realmente é o outro que está ali lhe fazendo toda, assim, causando toda essa desmotivação, ou se é algo que você precisa rever com você mesmo, né? Porque se acontece algo, eventos que são impactantes, que são fortes, os dois estão envolvidos, né? Não tem, dentro de um relacionamento, não tem culpados. Existe a responsabilidade dos dois naquele compromisso. Então, se a gente quer manter o compromisso, quer manter a relação, nós dois somos responsáveis por todos os aspectos da relação. E se houve algum evento que trouxe esse sentimento de mágoa, que gerou afastamento, é necessário que a gente observe que nós precisamos, para continuar dentro de uma relação saudável, diluir isso. E muitas vezes passa por um entendimento primeiro conosco mesmos e depois, então, também com o outro, claro, né? Tem uma pergunta da Maria Eduarda Corrêa. Como incentivar o outro para fazer uma nova comunicação ou se abrir para uma nova forma, né, de se comunicar? Essa foi a pergunta dela. Como é que incentiva o outro? Que lindo! Que bonita a pergunta dela. E
na verdade, assim, a gente só consegue motivar o outro na medida em que nós estamos muito motivados, né? E a nossa motivação deve passar por diferentes tentativas. Se eu estou querendo motivar o outro e não estou conseguindo daquela forma que eu estou me comunicando, eu devo buscar uma outra forma, porque tem sempre a forma certa para cada um. Tem a porta de entrada. Todos nós temos uma porta de entrada. Exatamente. Então, as nossas íris, elas mostram a porta de comunicação. Então, a minha íris diz como eu gosto de ser tratado, como eu recebo a comunicação, como eu posso ser ajudado. Então, todos nós gostamos de receber ajuda. E a ajuda tem que ser dessa maneira. Não pode ser dessa, tem que ser dessa. Se não vier dessa forma, eu não consigo receber, tá? Então, cada um de nós tem uma maneira de receber. Então, se a minha companheira tem um cérebro predominante que é racional, e eu sou emocional, então, a maneira de eu incentivar ela é dizendo que ela é inteligente. Né? Ela quer ouvir que ela é inteligente, que ela é segura, que ela é capaz, que ela sabe fazer e concluir as coisas. Né? Ela tem boas ideias. E eu sou emocional. Então não adianta ela dizer para mim que eu sou inteligente, que eu sei realizar coisas. Ela tem que dizer para mim que eu sou bonito, que eu sou gostoso. Aí eu vou, uau! Aí ela vai levantar a minha moral. Aí ela pode me ajudar. Então, respondendo essa pergunta, né, a maneira de incentivar o outro, né, é reconhecendo o que o outro valoriza. Quais são os valores, né? Como é que o outro percebe os seus valores, né? Então eu sou emocional e eu sei que eu sou o cara mais amoroso do mundo, né? Eu sou o companheiro mais amoroso do mundo. Ela não vai ter outro companheiro mais amoroso do que eu, né? Ela é racional, né? Então ela sabe, ou ela tem esse sentimento de que ela é a mulher mais inteligente para a minha vida. Ela que vai guiar a minha vida. Então nós nos completamos dessa forma. Sempre num relacionamento, né, nós procuramos no outro, ou nós nos sentimos atraídos pelo outro, por aquilo que está faltando na gente. Então, um emocional, uma pessoa com predomínio emocional, vai sempre se sentir atraída por uma pessoa pelo predomínio racional. Então, o que está faltando em mim está sobrando nela. O que está faltando nela está sobrando em mim. Então, esse é o movimento de atração, a complementariedade. Nós somos seres complementares. Né? É super lindo isso, né? E aí me ocorre que a gente, quando está num relacionamento, não só conjugal, mas nos relacionamentos em geral, muitas vezes também nós precisamos nos abrir para fazer isso, que é conhecer o outro. O outro não é igual a gente, que essa é a tendência. Se, por exemplo, o Edson chega, se ele disser para mim que eu sou linda e sou o máximo, não vai ter o mesmo efeito de quando ele diz que eu sou inteligente, como ele falou. Só que se ele partir do parâmetro dele, poxa, isso que é importante, e se fechar, vai ser muito mais difícil. Então, na medida em que eu me abro também para conhecer, para ver como o outro funciona, para ver do que ele gosta, isso também facilita a comunicação e mostra a nossa capacidade de empatia, de perceber, né, de nos colocar no lugar do outro. Então, isso pode facilitar a comunicação e motivar o outro a falar, enfim, a estar mais próximo, que não necessariamente passa também pela palavra, né? Mas esteja aberto para a comunicação. Temos uma outra pergunta, então?
A Relume perguntou... É a Regina. A Regina. Mas como se descobre como que o outro sente? Como é que se descobre isso? Olha só, uma ótima questão, hein? Será que a gente precisa ser adivinho? Pois é, Regina, eu vejo assim, né, que é uma questão de colocar a atenção em compreender o outro, sabe? Vai observando como ele reage, como ele está se apresentando, né? E a partir disso você consegue ir entendendo. Mas primeiro, antes de tudo, é preciso que haja essa abertura sua para realmente ver o outro como ele é. Não como você quer que ele seja ou como você acha que ele tem que ser. Porque muitas vezes nós também colocamos essa pressão, né? E nos fechamos e não conseguimos ver mais amplamente. Olha, essa pessoa que eu amo tem isso também. Ela não é essa perfeição que eu imaginava ou que eu queria, né? Então, aceitar o outro nos permite conhecê-lo. Temos uma pergunta bem legal do Mauro. O Mauro, ele falou assim: Edson, você disse que existe um padrão de comunicação espelhado no diálogo e relacionamento dos pais. Então, como nós repetimos, né? E agora acabou de falar em equilíbrio no presente. Como se equilibra essa influência? Como nós equilibramos, então, o nosso presente e como é que a gente precisa trabalhar nesse momento presente, porque nós temos essa influência de lá de trás dos nossos pais. Então, esse é o nosso trabalho de... tem aquela expressão, né? Vigiar e orar, né? Existe essa expressão, então nós nos observarmos como está sendo o nosso diálogo no nosso presente. Então, que efeito está tendo esse diálogo? E o que eu posso fazer para ir compreendendo como eu estou repetindo esse momento dos meus pais. Então, a minha tendência, Mauro, quando eu ajo a nível inconsciente, quando eu canso mesmo, entendeu? Quando eu fico chateado, quando eu estou chateado, tipo assim, não adianta, nós estamos discutindo sempre pelo mesmo motivo, né? Essa discussão é antiga, a gente sempre discute isso, e eu lembro quantas vezes que eu repeti isso no meu relacionamento com a Denise, né? De novo nós estamos discutindo por causa desse assunto, né? É como se, então, eu dou voltas e repito aquela situação, do meu pai. Então eu não estou conseguindo compreender. Aqui é que entra o trabalho de autoconhecimento, né? Então ajuda, nós precisamos de uma ajuda, de alguém que nos ajude a gente tomar consciência, a gente se dar conta de como nós estamos repetindo, para a gente então conseguir fazer a atualização. O que eu falei anteriormente, né? Eu tenho vontade de falar isso, e eu penso que essas palavras que eu vou falar vão dar esse resultado, ao invés de não dar esse resultado, dá outro, né? Então eu tenho que estar atento o que eu preciso fazer, como eu posso modificar a minha posição, a minha maneira de me expressar, para que eu consiga então um resultado que me deixe satisfeito e que traga harmonia, e que traga equilíbrio no relacionamento, no diálogo. Então eu preciso me dar conta disso. Então nós temos na nossa maneira de ser, no nosso momento presente, nós temos a nossa experiência de vida, o que nós aprendemos,
o que a gente melhorou o nosso pai, né? Porque nós estamos sempre fazendo um trabalho, nós homens, né? Estamos sempre fazendo um trabalho de evoluir o nosso pai, né? Porque senão a gente fica igual a ele, né? Então nós precisamos atualizar o nosso pai. Esse é o nosso movimento de crescimento, né? Todos nós, né? E a mulher a mesma coisa. E então nós precisamos de ajuda para compreender isso. Quanto mais ajuda a gente conseguir receber, né, mais rápido nós atualizamos e melhor fica a nossa capacidade de dialogar, nós nos fazermos nos compreender, né? Então, de uma forma que o outro nos escute e também a nossa capacidade de escutar o outro, né? Nós temos um ouvido bem aberto para escutar o outro, compreender o outro. Quanto mais a gente conseguir compreender o outro, né, melhor será a nossa resposta e vice-versa. Para que a gente consiga ir evoluindo dentro do relacionamento, gente, eu sou testemunha disso, a gente está há 20 anos já. 22 anos nesse processo de crescimento, autoconhecimento. E uma coisa é fundamental, a dedicação, a intenção. Porque quando um relacionamento pode durar 50 anos, 60 anos, mas não haver evolução, não haver crescimento, e o diálogo tende, quando isso acontece, a diminuir. A comunicação, ao invés de se ampliar nos casais onde não há um crescimento, há um mutismo. Vocês já devem ter visto, talvez, parentes ou amigos, onde o casal tem aquele silêncio pesado, sabe? Que você vai, se relaciona e a gente percebe que não há um diálogo construtivo. Muitas vezes há um apontamento de críticas, essa é a única comunicação que há. Então, para que a gente tenha um relacionamento onde a gente possa estar mantendo a comunicação, mantendo a intimidade, crescendo junto, é necessário ter intenção. E essa intenção vai nos apontando caminhos. Se eu quero crescer, agora eu estou vendo que isso aqui é legal, eu vou por ali, eu aprendo sobre aquela técnica, sobre aquela forma, conheço, entro mais em contato comigo, entro mais em contato com o meu parceiro, minha parceira, daqui a pouco é uma outra busca, vamos novamente, isso não cessa nunca. Não tem um relacionamento pronto e harmônico para sempre. Cada dia, numa outra live, o Edson disse, todos os dias é necessário que a gente case. E é isso, porque senão, né, a gente não consegue esse aprimoramento. Aquela pergunta ali atrás, né, de como, o que eu posso fazer para o outro sentir, né? Uhum. Sentir motivação? Sentir a motivação, tu respondeu, né? E só complementando um pouco assim, né? Sim. Eu fico olhando e fico avaliando, né? 22 anos de relacionamento e naturalmente todos nós, eu, vocês também, né? Todos nós temos, nós humanos, né? Nós temos uma tendência a complicar as coisas, a gente ver as coisas, fazer as coisas mais complexas do que elas são. E o nosso desafio é a gente descomplicar, simplificar. Então, em muitos momentos, né, respondendo aquela pergunta, como saber o que o outro está sentindo, como sentir o outro, né, em muitos momentos, durante esses 22 anos, né, eu também cheguei a momentos, claro que todos nós chegamos, né, de achar, tá difícil, tá muito difícil continuar desse jeito, não dá para continuar desse jeito, né, a comunicação está muito dificultante, está muito enroscado, está muito confusa, né, e esse é o momento para a gente parar e acalmar.
E aí eu sempre me faço a pergunta, em determinado momento, que eu achei que a situação estava muito, muito difícil, eu me fiz a pergunta assim, tá, mas como foi que eu me aproximei da Denise? Tá? Eu não precisei fazer nada para me aproximar da Denise. Quando eu percebi, a gente estava afim. Nós estávamos próximos, né? Nós estávamos equilibrados, a gente teve um encontro. Né? E foi simples, eu não fiz esforço nenhum. Então essa é uma resposta, a gente voltar no nosso tempo, a gente voltar para dentro da gente e a gente lembrar como foi o nosso primeiro encontro com o nosso companheiro, com a nossa companheira. E aqui começa tudo, aqui começou a nossa história. Então, nós não fizemos esforço, a gente não teve um trabalho, não foi complicado a gente se aproximar do outro. Quando a gente percebeu, a gente estava junto. Então é simples. Então no nosso dia a dia nós precisamos simplificar. A gente ir para dentro da gente e conectar com o nosso sentir, com o início, ponto de início. Então o que foi que me atraiu na Denise? E como é que ela se sentiu atraída por mim? Então esse é o ponto inicial. De todos os relacionamentos, a gente conectar com esse momento, com esse inicinho. A Denise começou essa conversa, né, falando que a primeira comunicação da gente se deu lá dentro do útero da mãe. Né, e nós somos aquele feto, aquela célula, né, que foi ouvindo e foi crescendo dentro da comunicação. Então, dentro da gente está a simplicidade. E na simplicidade está a solução. Comunicação é sinônimo de equilíbrio. Então nós precisamos de um equilíbrio para ter comunicação. Então nós precisamos do equilíbrio dos nossos hemisférios cerebrais para a gente conectar com o nosso timo, com o nosso eu, com a nossa identificação. O que eu sou? Como eu sou? O que faz o meu coração cantar? Então é esse ponto que a gente tem que conectar. E a gente tem, então, estamos indo para o final, né? E a gente tem aí uma sugestão para hoje, né? Um exercício com quem você queira se comunicar melhor, de você promover um momento onde comece essa comunicação pelo olhar, né? E a partir dessa comunicação pelo olhar, você sentir do outro o que ele está lhe falando com o olhar. É muito interessante vocês fazerem, né? Ficarem se olhando e sentindo o que o outro está me dizendo. Aí cada um escreve, depois já tem um momentinho, escreve o que sentiu do olhar do outro e depois vocês compartilham. Porque você vai perceber que quando você consegue se abrir para ouvir o outro no olhar dele, você consegue ouvir realmente o que está na alma, porque afinal os olhos são a janela da alma, né, Edson? O espelho da alma. O espelho da alma. Então é isso, gente. A nossa sugestão que vocês comecem essa comunicação muito simples, que é se olhando e se compreendendo pelo olhar. Abre o teu olho e deixa o olhar do outro entrar no teu olho. Não tem como você barrar o teu olho. O teu olho mostra tudo o que você é. Então deixa o olhar do outro entrar e te mostra por inteiro para o outro. E a mesma coisa você vai fazer no olho do teu companheiro, da tua companheira. Agradecemos imensamente a participação de todos vocês e todas.